Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vou fazer aqui a resolução do SSA1 de Química, tá? A prova aconteceu ontem, hoje, segunda-feira, e aí foram 7 questões de Química, duas ali que talvez o gabarito seja anulado, né? A gente vai observar isso durante a resolução da aula de hoje, da prova, né, melhor dizendo. E vamos fazer ela de forma objetiva e curta, tá? Nada muito demorado. Vocês devem estar aí descansando pós-prova. E a gente já começa aqui na questão 23. O SSA veio alternando as questões, né? Química, física, biologia, não necessariamente nessa ordem, mas foi usando uma questão de cada um. E aqui a gente tem a situação em que, na peça Oxygen Road, do Hoffman, o Comitê do Prêmio Nobel decide dar um prêmio retroativo ao descobridor do elemento que batiza a obra, reunindo Lavoisier, Priestley e Skill, visando determinar quem é o autor oficial da façanha. Então vamos supor que tal comitê tenha uma ideia semelhante e decida homenagear alguns propositores de modelos atômicos, que chegam à festa na ordem apresentada na figura a seguir. Sendo o cientista mais à esquerda o primeiro a chegar, né? Então, que foi o primeiro a chegar, e o mais à direita, o último, no caso aqui, o quinto. Tá? É só para a gente ter uma sequência aqui das alternativas. Né? Como cada um levou a representação da sua proposta para a festa, podemos determinar que a ordem de chegada dos convidados foi. Então, quem chegou ali, né? Primeiro, a gente observa aqui esse senhor, onde você olha aqui uma ideia de átomo, uma representação de um modelo atômico, de uma massa gelatinosa positiva incrustada de cargas negativas, né? Então aqui a gente já tem um modelo de Thomson. O segundo a chegar aqui, talvez a gente não reconhecesse de cara, tá? Vou até pular, depois a gente comenta um pouquinho sobre. Já que o terceiro foi o modelo atômico que representa aqui um núcleo positivo e cargas estacionárias aqui, né? De níveis estacionários de energia. Essa representação aqui é a representação de Bohr, tá? Bohr. E aí a gente vai ter o quarto aqui, ó, uma esfera maciça, indivisível, né? Então seria o átomo de segundo Dalton, né? Baseado aí nas leis ponderais. E o quinto elemento, você tem aqui o núcleo e ao redor do núcleo o espaço onde orbitam os elétrons, né? Isso aqui é a ideia de Rutherford. Quem a gente aqui deixou por último, não deveria ter sido citado na questão por conta do edital, né? Mas pelas alternativas a gente já poderia marcar, né? O Thomson foi o primeiro, Bohr o terceiro, Dalton o quarto e por último o Rutherford. Então a gente já sabe aqui que o gabarito é letra C. Mas aqui a ideia é do Schrödinger. Deixa eu ver como é que se escreve. Acho que é assim, não lembro mais não. Cadê as alternativas ali? Schrödinger, certo? Então fica essa observação aqui, porque dentro do modelo de Schrödinger, deixa eu colocar aqui mais para cima só para melhorar. Ele fala sobre a região da eletrosfera onde a probabilidade de se encontrar um elétron é máxima, né? Então, mas aí a melhor resposta seria a letra C, beleza? Bom, pessoal, questão 26, tá? Agora, essa questão 26 aqui, ela acaba uma ressalva, né? Quando eu fiz o cálculo dela aqui, a gente chega a uma resposta que não está dentro do gabarito, né? E vamos entender por quê. A amônia, também chamada de gás amoníaco, tem importância industrial considerável, sendo um exemplo de aplicação à síntese do ácido nítrico, uma das substâncias químicas mais produzidas e comercializadas no mundo, utilizado na fabricação de fertilizantes. O processo ocorre em várias etapas, sendo simplificado na equação global a seguir. Então está ali a equação. Essa equação ela não está balanceada, tá? Mas o único coeficiente que vai interferir aqui é o do oxigênio, balanceamento, o que não vai interferir na nossa resolução final, tá?
Qual é a massa aproximada de ácido nítrico? Então, ele quer a massa de ácido nítrico aqui. Em um processo industrial que parte de um volume inicial de 8.960 metros cúbicos do gás amoníaco. E aí a questão, no primeiro enunciado, no primeiro parágrafo, ela fala que o gás amoníaco seria o NH3, tá? O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar a representação da reação química, ok? Então a gente entende que o NH3, né, ele vai reagir com oxigênio, formando o ácido nítrico. Não vou precisar colocar o oxigênio nem a molécula da água aqui, porque as informações do enunciado são em função dessas duas substâncias que eu coloquei aqui agora, tá? Então, vê. O que a gente tem? 1 mol do gás amoníaco é suficiente para formar 1 mol do gás do ácido nítrico, tá? E aí, dois detalhes, né? Ele está comparando aqui volume com massa. Então, ele pede qual a massa aproximada e ele dá a informação em volume, certo? Então, veja. Primeiro que ele deu o volume do gás amoníaco, 8.960 do gás amoníaco. Então, o que vai acontecer aqui? 1 mol do gás, ele fala aqui, ó, na CNTP, corresponde a 22,4 litros. Então, 1 mol desse gás tem 22,4 litros, beleza? Se a gente tiver 8.960 metros cúbicos, que cada metro cúbico é 1.000 litros, então a gente deve multiplicar por 1.000 para transformar, vai produzir quanto do ácido nítrico em toneladas, né? Essa é a pergunta. E aí você observa que ele deu as massas atômicas aqui dos elementos químicos para a gente substituir aqui, né? O hidrogênio é 1, o nitrogênio é 14 e o oxigênio é 16. Então, são 3 oxigênios, 3 vezes 16, 48, com 15 aqui, vai dar 63. E aí, quando eu tenho essas informações aqui, eu gosto sempre de pensar na proporção que for usada de um para chegar no outro. Você pode fazer mesmo pelos extremos, não tem problema, só que como é uma continha que tinha decimal, eu prefiro procurar uma proporção. E eu percebo o seguinte, se não tivesse essa vírgula aqui, ó, e a gente multiplicasse esse número de cima aqui por 4, a gente chegaria no número de baixo. Certo? Sem o zero ali também. Como tem essa vírgula, eu vou colocar o zero aqui, porque quando eu fizer a multiplicação com essa vírgula sai. Vai ficar 224. Só que como tem um zero aqui também, eu vou colocar outro zero. Então, a proporção é 400. Se a gente pegar o valor de cima e multiplicar por 400, dá o valor de baixo. Sem considerar o 10 à terceira, tá? Depois a gente vai observar isso. Então, eu faria a mesma coisa aqui, ó. Multiplicaria por 400 para chegar no valor de x. Lembre-se que se aqui em cima está em gramas, a nossa resposta vai se dar ainda em gramas e depois a gente transforma para tonelada, ok? E aí ficaria do seguinte modo. X é igual a 63 vezes 400. E não se esqueça que lá na nossa continha ó, tinha um 10 à terceira, então ele continua, tá? Foi o que a gente transformou metros cúbicos em litros. Fazendo essa continha aqui, 4 vezes 3, 12, vai 1, 4 vezes 6, 24, com 25. Seria esse valor acrescido de 2 zeros. E aí, para a gente transformar grama em tonelada, basta a gente andar 6 casas decimais para a esquerda. Então, ó, a gente já daria 3 casas para a esquerda, 4, 5, 6. A vírgula deveria estar aqui, ó, 25 toneladas. Então, esse foi o cálculo que eu encontrei, certo? Se eu tivesse usado a proporção ali 40, a resposta bateria com o gabarito, letra D, tá? Mas vamos observar aí quanto a essa questão posteriormente, certo? Essa era uma das que eu comentei com vocês. Vamos para a próxima? Bom, vamos lá, né? Questão 29. Em uma aula de História da Química, a professora realiza um interessante experimento. Colocando em 2 pratos de mesma massa, presos por um cordão de mesmo comprimento e mesmo material, as extremidades de um cabide, criando uma balança rudimentar. Então, ela criou ali uma balança de 2 pratos, né? Ao colocar no prato da esquerda 30 gramas de carvão mineral
e no prato da direita a mesma massa de magnésio. Ele está dando ali os números atômicos dos elementos. A balança estabelece um equilíbrio. Então, 30 gramas de um lado, 30 gramas do outro, mesmo sendo elementos diferentes, a balança está em equilíbrio. Posteriormente, a professora queima a amostra presente no prato da direita, ou seja, no prato que contém magnésio. E pede atenção aos estudantes para explicar o que aconteceu. Usando seus conhecimentos de química, é possível afirmar que após a combustão da amostra, no prato da direita, a balança como é que fica, né? Então, dois detalhes importantes aqui. Primeiro detalhe importante, né? O conceito aqui fixado, né, cobrado, está dentro da lei da conservação das massas, a lei de Lavoisier, certo? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né? Essa parte ficou aí famosa nesse conceito. E aí o que a gente vai ter, né? A gente vai ter que o magnésio, ao sofrer combustão, vou até colocar aqui embaixo. O magnésio, ao sofrer combustão, ele reage com oxigênio, formando um óxido, o óxido de magnésio. Fazendo o balanceamento aqui, então, seria esse caso aqui. Ou seja, a combustão do magnésio, o gás oxigênio se adere ao magnésio, formando um óxido. Então, a sua massa será aumentada nessa situação, tá? Ela falou, a questão deixa entender que é um sistema aberto, certo? Então, ele vai se aderir ao gás ali que está, o gás oxigênio que está provocando também a combustão. Então, nessa situação, né, usando seus conhecimentos de química, é possível afirmar que após a combustão da amostra no prato da direita, a balança vai pender para o lado direito, certo? Vai pender para o óxido de magnésio que foi formado ali com a queima do magnésio, com a combustão do magnésio. Agora, pende para o lado direito, C ou D, né? Pende para o lado direito, uma vez que a queima do magnésio aumenta a massa da amostra devido à formação de um sal inorgânico. Não, é a formação de um óxido, certo? O óxido de magnésio. Então, letra D, pende para o lado direito, uma vez que a queima do magnésio aumenta a massa da amostra devido à formação de um óxido. Exatamente. Tá? Então, letra D, questão 29. Vamos para a próxima. Bom, questão 32, tá? Falando um pouco aí do mol, né? O dia 23 de outubro é importante para os químicos, pois é o dia do mol. A data foi escolhida em referência ao número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Para quem viu aí um pouquinho de estequiometria, os conceitos iniciais, a introdução à estequiometria fala sobre a constante de Avogadro, o número de Avogadro, né? Sobre essa referência aí. Pois em inglês a data é apresentada na forma 1023. Tá? A palavra é originária do latim mole, que significa quantidade, e foi proposta pelo químico alemão Wilhelm Ostwald. A pronúncia não é forte, né? Visando a comemoração da data. Visando a comemoração da data, uma sociedade científica brasileira propôs um concurso entre estudantes, que deveriam criar frases associadas ao conceito em destaque. Assim, em uma turma do primeiro ano do ensino médio de uma escola pernambucana, a professora recebeu 5 contribuições para a disputa. Vamos ajudá-la escolhendo a frase que apresenta de forma correta o conceito de mol. Beleza. Ele fala ali que é um número fixo chamado número de Avogadro, utilizado pelos químicos de forma eficiente para realizar operações matemáticas em reações químicas. Esse termo é um número fixo? Não, né? Porque é exatamente o seguinte, quando você estabelece ali, né, uma proporção entre a massa atômica e a massa em gramas da substância, você vai perceber que, por mais que sejam substâncias diferentes, elas contêm a mesma quantidade de entidades elementares. Aí, o que seriam essas entidades elementares, né? Pode ser moléculas, átomos, partículas, tá? Então, olhando aí as alternativas, o que vai mais condizer com o conceito vai ser a letra E, né? Que diz que é a grandeza associada à quantidade de matéria, representando, é a grandeza associada à quantidade de matéria, certo? Em uma determinada proporção.
representando 6,02 vezes 10 a 23 entidades elementares, né, moléculas, átomos, íons, número fixado a partir da lei de Avogadro. Então, a melhor resposta aqui, concordo, que seria a letra E. Beleza? Vamos para a próxima. Nem todas as propriedades das substâncias químicas são fixas, né? Então, estamos falando aí da questão número 35. A água, por exemplo, entra em ebulição em temperaturas diferentes dependendo de parâmetros como a pressão, que varia com a temperatura. Isso explica porque a água ferve em La Paz, capital da Bolívia, em temperatura menor, 87 graus Celsius. Tá? A gente vai ver isso também futuramente, que tem a ver com pressão máxima do vapor, está dentro de propriedades coligativas. Tá? Uma outra propriedade que varia é o comportamento como ácido ou base, que depende do meio reacional. Sobre tal comportamento, considere as seguintes equações químicas. Então, aí tem 3 equações. Sobre essas equações, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta. Beleza. Quando a gente olha para as alternativas e vê que ele está falando sobre o comportamento de ácidos e bases, a gente tem que lembrar das teorias, né? E aí a gente vai ter, basicamente, 3 teorias, né? Deixa eu ver se dá para colocar aqui para vocês. Bom, a gente tem a teoria de Arrhenius, sobre ácido e base. Então, para Arrhenius, né, segundo a teoria dele, um ácido é substância que libera H+, ou hidrônio, né, que a galera fala assim, H3 ou mais, que é a mesma coisa que a mais, tá? Representativamente, em água. Então, para Arrhenius, é considerado ácido se estiver em solução e liberar H+. Seria uma base se libera OH-. Libera OH- hidróxido em solução. Ou seja, em solução aquosa, em água. Isso segundo Arrhenius, tá? E aí a gente vai observar nas alternativas que ele fala muito sobre Bronsted, Lowry e Lewis. Não fala sobre Arrhenius, tá? Só estou retomando ali. E aí a teoria dentre os dois, ela é parecida. Deixa eu só colocar a de Arrhenius ali do lado para... Não, vou deixar ela aqui embaixo. Eu vou ficar na frente, né? Não vai ter problema não. Depois eu organizo isso aqui, tá? A de Arrhenius vai ficar aqui. Deixa eu colocar ela aqui em cima dele. E aí tem a de Bronsted, Lowry e a de Lewis. Então, Bronsted e Lewis. E eles têm uma semelhança aí, tá? Um ácido, segundo Bronsted, Lowry. Vou deixar assim, que eu vou colocar o nome ácido e base aqui no começo. Então, um ácido, segundo Bronsted, é uma substância que doa H+. E uma base é uma substância que recebe o H+, que foi doado pelo ácido. Então forma um par ácido-base, né? Par conjugado. E aí Lewis, você pensa no inverso, no contrário. Então ele recebe, só que ao invés de receber H+, ele recebe um par de elétrons. E uma base doa par de elétrons. Ou seja, a gente vai olhar para o H+, para o hidrogênio. Se o hidrogênio foi doado, é um ácido, segundo Bronsted, Lowry, e ele recebe um par de elétrons. Se ele doa o H+, ele recebe um par de elétrons. Se ele recebe H+, ele doa o par de elétrons. Cuidado nessa associação aí, beleza? Então, olha as alternativas. Na equação química 1, a água se comporta como uma base. Então, vamos lá. Na equação 1, aqui em cima, nós temos a água aqui, ó, e o HNO3. Olha o que aconteceu do reagente para o produto. O que é que a gente percebe? Saiu o hidrogênio do HNO3 para a molécula da água. Então ficou um hidrogênio a mais, H3 ou mais. Então veja que a água ela recebeu H+. E o NO3 ficou sem o H+, tá vendo? Se ela recebe H+, então, recebe H+, ela é uma base.
Então, se ela recebe H+, ela doou um par de elétrons. Então, ela é uma base segundo Bronsted e segundo Lewis. Então, na equação 1, a água se comporta como uma base, né? Mas uma base de Bronsted, pela justificativa, pois atua como doadora de prótons, doadora de H+. Então, é segundo Bronsted. A teoria está errada aqui. Beleza? E aí a letra B. Nas equações químicas 2 e 3, a água se comporta como um ácido de Bronsted. 2 e 3. 2 e 3. Vamos ver o que aconteceu aqui na 2 e na 3. Na 2, a gente percebe que quem recebeu o H+, ó, foi o NH3. O H+ da água foi para o NH3. Então, a água aqui se comportou como um ácido, já que ela doou H+, segundo Bronsted. E ela recebe um par de elétrons, segundo Lewis. Então, na equação 2, a água se comporta como um ácido, e na equação 3, a água também se comporta como um ácido. Ela doa o H+, o H, para o HPO4. Ficando aqui só o OH. Então, aqui, tanto na 2 quanto na 3, a água se comporta como ácido, segundo Bronsted-Lowry, pois atua como doadora de prótons, H+. Certo? Se ele citasse o receptora de par de elétrons, aí seria segundo Lewis. Tá? Então, a resposta, letra B. Ok? Vamos para a próxima. Bom, na questão 41 aqui pra gente, essa questão, quando eu peguei para resolver hoje, eu não entendi. Confesso que eu não entendi. Não, eu não cheguei a nenhuma conclusão. Para mim, essa questão aqui ela vai ser anulada. Por quê, né? Ela não deu nenhum dado, nenhum recurso suficiente para que você chegue a uma das conclusões das alternativas. Certo? Então veja, um explorador está tentando vender para um colecionador um papiro egípcio que contém algumas informações coerentes sobre a ciência de Kemet, o nome original do país africano. E segundo o vendedor, tem a mesma idade do papiro de Ames, ou seja, datada de por volta de 1700 antes da era cristã. Beleza. O colecionador resolve testar a veracidade do artefato, obtendo do laboratório um resultado informando que a percentagem em massa de carbono 14 do material inicial havia decaído 3%. Veja, não caiu para 3%, ela decaiu 3%. Então, da atividade que teria o carbono 14, ela só caiu 3%. Então, ela teria quase a mesma quantidade de carbono nesse período. Ou seja, teria-se um período aqui total de carbono. Um tempo aí muito grande para as informações da questão, né? Porque se a gente pega, estamos em 2023, até a atualidade, né? E a gente pega ali que o artefato é de 1700 antes da era cristã, então 1700 a gente soma, né? Então vai dar 3.723 antes da era cristã, né? Não, contando todo o período, né? Depois da era cristã e antes da era cristã. E aí você vê que uma meia-vida do carbono é bem maior que isso. E ele tem quase a mesma quantidade que teria se o carbono fosse novo, digamos assim, né? Então, não me chegou, né, a nenhuma das alternativas. Vamos analisar depois o que a banca vai fazer em relação a essa questão, mas não vejo informações suficientes, né, para chegar a uma conclusão das alternativas. Porque letra A, verdadeiro, pois o resultado comprova que o artefato tem a mesma idade do papiro de Ames. Então, o artefato está com quase o mesmo índice de carbono que teria 5, que teria ali se ele fosse novo hoje, né? E a idade para ele caiu a quantidade, né, do material em massa, a percentagem cair em 50%, seria de 5.730 anos. Verdadeiro, pois o resultado comprova que o artefato é consideravelmente mais antigo. Porque ele fala, né, que segundo o vendedor tem a mesma idade do papiro. Então,
Não bate com nenhuma das alternativas aí, não. Salvo engano, o gabarito provisório que saiu, né? Diria letra C, parece. Que é falso, pois o resultado comprova que o artefato é mais recente que o papiro, estando situado entre os anos 300 e 400 depois da era cristã. Se eu fizesse ali uma razão e proporção, eu chegaria a um valor de 300 e pouco. Eu fiz isso na hora que eu estava fazendo meus cálculos. Mas não indicava que havia decaído 3%. Né? Eu só fiz uma regra de 3 baseando-se ali o tempo originário da era cristã. Então, ficou muito confuso, muito incerto as informações. Né? Então, para mim, essa questão aí ela vai ser anulada. Tá? Vamos aguardar aí em relação à banca. Né? Vamos para a próxima. Bom, e aí a gente chega na última questão de química da prova, tá? Falando aí no romance Ahsoka, ou não sei, né? Ahsoka, de Johnson, parte integrante do universo Star Wars. A Padawan encontra-se em uma pequena lua na orla exterior, escondida do Império Galáctico. Prezando pela sua segurança, decide criar um esconderijo nas cavernas que circulam os campos de plantação e encontra um espaço adequado para esconder seus pertences da época em que seguia os preceitos Jedi. A caverna é repleta de estalactites e estalagmites, e no seu interior existe um espaço adequado para esconder os materiais, mas ele precisa ser planificado. Pessoal, para quem não lembra, ou para quem não sabe, né, estalactites e estalagmites são formações que acontecem na caverna. Essa questão era um pouco mais específica aí, e que é devido à presença de carbonato de cálcio, tá? O desprendimento de CO2, e aí é uma formação de carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio ele acaba formando algumas. Vocês já devem ter visto aquelas formações dentro das cavernas, retratado mais em filme, né? Que vai as formações assim, como se estivesse caindo assim o teto da caverna ou de baixo do chão para cima, seria a estalagmite, né? Então aqui a gente teria que saber que a estalactite e a estalagmite são formações através do carbonato de cálcio, tá? Vamos guardar essa informação. Deixa eu puxar ela para baixo para a gente não precisar ficar subindo o texto. Bom, e ele fala o seguinte: qual das substâncias a seguir é a mais recomendada para que ela consiga eliminar formações que impedem o uso do esconderijo? Então ela quer impedir, eliminar as formações das estalactites e estalagmites. Então aqui, como a gente tem um sal, né, o carbonato de cálcio, certo? A gente deveria fazer ele reagir com um ácido, porque ao reagir com ácido, e nesse caso, pelas alternativas a gente deduz também que é o ácido sulfúrico, ele vai ter a formação do sulfato de cálcio, água e CO2. Só água e CO2, né? Ácido carbônico, sim, mas é muito instável, tá? Então ele se desprenderia em água e CO2. Então, o processo ali, né? Qual das substâncias a seguir é a mais recomendada para eliminar as formações que impedem o uso do esconderijo? Quem está impedindo o uso do esconderijo ali seriam as estalactites e estalagmites. Então não seria água, tá? Porque a água não dissolveria. Ácido sulfúrico era o mais recomendado, letra B e letra E. Só que tem um detalhe aqui, né? Na letra B fala que o ácido sulfúrico, pois as estalactites e estalagmites são formadas por uma base. Não. A estalactite é formada por um sal. Carbonato de cálcio é um sal. Até brinco, né? Quando a gente fala de química inorgânica, ato, eto, ito, é um sal, tá? Em geral. Então não pode ser aqui, não é uma base, é um sal. Então só pode ser letra E. Reage com o ácido sulfúrico, né? As estalactites e estalagmites são formadas por um sal inorgânico polar. Essa questão de inorgânico polar também não faz sentido colocar isso aqui, não, tá? Porque, gente, um sal é um composto iônico. Se é um composto iônico, é polar.
tá? Altamente polar. Então, sal inorgânico polar, bom, que reage com ácidos formando sal e água. Sim, formando um sal e água, tá? Forma um outro sal, nesse caso o sulfato de cálcio, e água. Tá? Então a melhor resposta aqui, letra E. Então tá aí resolvido para vocês as questões de química do SSA 1 desse ano, certo? Espero que tenham ido bem na prova de hoje. Caso o desempenho não tenha sido como o planejado, é focar para que o ano que vem seja melhor, né? E você não seja pego de surpresa por qualquer fator que aconteça. Beleza? Então, valeu pessoal, um abraço, tchau, tchau.